E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Esse é o canal Crimes e Mistérios e o meu nome é Gabriel. O caso que a gente vai analisar hoje é o caso de Brandon Swanson. É um caso ocorrido nos Estados Unidos, ocorrido há mais de uma década, um caso muito interessante e que tem alguns pormenores que, na minha opinião, tornam esse caso bastante único, sem paralelos. Então, sem maiores delongas, vamos ao caso. Brandon Victor Swanson nasceu em 30 de janeiro de 1989, na cidade de Marshall, sede do condado de Lyon, no sudoeste do estado de Minnesota. Swanson se formou na Marshall High School em 2007. Ele então optou por gostar muito de ciência e tecnologia, por estudar turbinas eólicas no campus da comunidade oeste de Minnesota, da Technical College, em Canby. Ele tinha então 19 anos, acabara de completar seu primeiro ano de faculdade e dirigia um carro Chevrolet Lumina, presente de seus pais. Segundo Annette, a mãe de Brandon, ela dizia: ele adorava o carro, adorava dirigir. As aulas em Minnesota West terminaram em 13 de maio de 2008. Swanson então decidiu ficar em Canby durante a noite para comemorar com os amigos o final do primeiro ano letivo. Entre as 22h30 e as 23h, Brandon saiu da festa onde ele estava com os amigos, comemorando esse encerramento do ano, e dirigiu para a casa de um segundo amigo, também em Canby, para se despedir de um colega de classe. Brandon não parecia estar bêbado, de acordo com os amigos da primeira festa. Algumas testemunhas da segunda festa disseram que ele tomou mais uma nova dose de uísque e que saiu pouco depois da meia-noite para voltar para sua cidade, Marshall. Em duas festas diferentes, ele foi observado consumindo bebidas alcoólicas, mas seus amigos disseram que não o suficiente para fazê-lo parecer visivelmente embriagado. Swanson deixou Canby para a viagem de 48 km, portanto uma viagem não tão longa, um pouco antes da meia-noite. Entretanto, e não se sabe porquê, ele não tomou a rodovia 68, que seria o caminho mais curto até Marshall. Então a rodovia 68, essa rodovia em preto, que você vê aí no mapa, é o caminho por uma larga margem mais curto entre ambas as cidades. Você vê a noroeste aí a cidade de Canby, e a sudeste a cidade de Marshall, mas ao invés disso, ele tomou estradas secundárias, inclusive de terra e de cascalho. A mãe dele, Annette Swanson, disse: sabemos que ele estava em estradas de cascalho. Um homem chamado Jeff Haas, que depois seria nomeado líder da operação de resgate, falou: por que ele estava em estradas de cascalho? Nós não sabemos. É um caminho sem erro na estrada 68. Mas ele não estava na estrada 68. Ele pegou estradas secundárias no caminho de volta para casa. Então esse é o primeiro grande mistério. Por que ele não pegou o caminho mais curto, a estrada 68? Por que ele resolveu ir por estradas secundárias? Até hoje, ninguém sabe a resposta a essas perguntas. Pouco antes das 2 da manhã, ou seja, 2 horas de viagem, o que é muito para 48 quilômetros, ele ligou para os seus pais em seu telefone celular, dizendo que havia dirigido seu carro, Chevrolet Lumina, que vocês veem aí, um exemplar na foto, inclusive da mesma cor que ele dirigia. E ele dirigiu esse carro para uma vala da qual ele não podia sair. Ele não tinha se machucado e ele pediu para que os pais viessem buscá-lo. Sem saber sua localização exata, Swanson disse que estava perto de Linds, mais precisamente entre Marshall e Linds, onde ele pediu que os pais o buscassem. Então você pode ver aí no mapa, Linds fica a sudoeste de Marshall, e ele acreditava estar entre ambas as cidades. Então os pais dele, Annette e Brian Swanson, entraram na caminhonete e dirigiram-se para onde eles pensavam que ele estaria, mantendo durante todo esse tempo no telefone, apesar de algumas vezes a ligação cair. Brandon ficou com o carro e tentou sinalizá-los, acendendo e apagando as luzes, mas eles não viram nada.
O Brandon pediu para que eles fizessem o mesmo, mas também não os viu dar sinal de luz. Brandon finalmente desistiu e disse que estava saindo do carro, que não podia se mover de qualquer maneira, para caminhar em direção às luzes que ele podia ver. E essas luzes ele pensava que seria a cidade de Linz, uma pequena cidade a cerca de 11 quilômetros a sudoeste de Marshall. Ele disse ao pai para ir ao estacionamento de um bar nessa cidade, Linz, e esperar por ele lá. Brian, o pai, começou a dirigir até lá, conversando ainda com seu filho ao celular, enquanto ele fazia o trajeto. Em um momento da ligação, Brandon disse: "Outra maldita cerca e logo voltamos a conversar." Ele acreditava estar passando por uma fazenda, ele via luzes ao fundo, outras luzes além da cidade, que ele acreditava ser a sede da fazenda, mas não conseguia enxergar ninguém concretamente. Ele acreditava, portanto, estar perto de Linz, mas não dentro ainda da cidade. Logo após as 2h30 da manhã, após exatos 47 minutos de ligação, Brandon de repente se interrompeu no telefone e disse: "Oh merda", ou em inglês, "oh shit". Imediatamente depois a conexão foi perdida. E a partir de então, Brandon nunca mais foi visto ou ouvido. Esse foi o fim conhecido de Brandon Swanson. O seu pai ainda tentou ligar várias vezes no celular, mas Brandon nunca atendeu o telefone. Seus pais estavam obviamente frenéticos e continuaram a busca, mas não conseguiram encontrá-lo. Às 6h30 da manhã, eles denunciaram o desaparecimento à polícia. A mãe do Brandon, Annette Swanson, disse: "Eu não conseguia respirar, estava enojada e achava que foram apenas os meus instintos maternais dizendo que ele se foi." Só que a polícia não deu muita atenção, contrariando as expectativas dos pais. A polícia simplesmente aconselhou a esperar, pois esse comportamento não era incomum para jovens da sua idade, ainda mais que jovens que estavam celebrando o final do primeiro ano letivo da faculdade. Annette Swanson lembrou especificamente de que um dos policiais dissera que era o direito de Brandon estar desaparecido. Mais tarde naquele dia, as circunstâncias do seu desaparecimento se tornaram mais complicadas, quando os registros do seu celular, que o escritório do xerife do condado de Lyon obteve, mostraram que ele estava perto de Porter, a 40 quilômetros de onde Swanson havia dito que ele estava, em uma direção completamente diferente. Então você vê aí no mapa, em vermelho, lá embaixo, onde está escrito Told Parents He Was Here, ali perto de Lindy. Ele estava dizendo que ele estava ali. A casa dele em Marshall, um pouco mais acima, onde está escrito Home Destination, mas na verdade o carro dele não estava nem próximo ali. Ele estava entre Porter e Taunton, próximo, ironicamente, à estrada 68, justamente aquela estrada mais reta que ligava Canby a Marshall. Então ele pegou um caminho secundário, mas ele não pegou um caminho secundário que o levou a Lindy, como ele imaginava, e sim um caminho praticamente paralelo à estrada 68. Essa informação logo levou à descoberta de seu carro, perto de Taunton, em uma vala ao longo da estrada do condado de Lincoln, a 1 milha ou 1,6 km ao norte da rodovia 68, segundo o xerife do condado, que se chamava Jack Vizek. Ele disse à imprensa que o Lumina, que é esse carro que você está vendo aí na foto, esse é o carro original dele que foi encontrado, ele estava pendurado no topo de uma inclinação na beira da estrada, mas ele não estava seriamente suficiente danificado para deixar de andar. Ele só não conseguia andar porque uma das rodas não tocava o chão. Não havia mais nada de errado com o carro. E devido à grama e ao cascalho que estavam ao redor, não havia pegadas. E, portanto, não havia como dizer em que direção Brandon poderia ter começado a andar. Sua ligação por telefone celular havia sido captada por uma torre no cruzamento entre as rotas 3 e 10, de um condado perto de Minneota, não confundir com Minnesota. É uma cidade chamada Minneota, outra cidade ao longo da estrada 68. Em 15 de maio, tinha-se determinado que a ligação havia chegado a 8 quilômetros da torre. Os investigadores estavam, portanto, concentrando seus esforços lá. Como parte desse esforço de busca,
estava incluindo o condado de Yellow Medicine, onde passava um rio com o mesmo nome, Yellow Medicine, ao norte. Então as autoridades daquela jurisdição também começaram a participar. Brandon mencionou, segundo se lembra seu pai, a passagem de cercas e a audição de águas nas proximidades. Com a teoria de que Brandon poderia ter se afogado, barcos do Departamento de Recursos Naturais do Estado foram mobilizados ao longo do rio. Em algumas áreas do condado de Lincoln, a água chegava até 3 metros de profundidade na manhã do desaparecimento. Os policiais também andaram pelas margens do rio. E cavalos e veículos todo-terreno, que é aquele veículo, o quadriciclo, né, que a gente utiliza aqui para terrenos difíceis, foram utilizados na área circundante. No entanto, a polícia descartou uma pesquisa de solo mais organizada e abrangente. Depois que a pesquisa original não encontrou sinais de Swanson, a maioria dos esforços foi interrompida. O xerife Vizek continuou a percorrer os 3,2 quilômetros do rio Yellow Medicine naquela área por todos os dias, durante 30 dias. Os Swansons deixaram a luz da varanda acesa a noite toda, como símbolo de sua esperança de que Brandon retornasse ou fosse encontrado. As investigações foram retomadas no final de outono. Os cães nessas buscas continuaram a seguir aromas de restos humanos em uma área noroeste de Porter que não havia sido revistada anteriormente. Os esforços recomeçaram na primavera, depois que a neve derreteu. Naquele momento, 320 milhas quadradas, ou seja, uma área enorme, já haviam sido pesquisadas. Em 2010, o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota assumiu a liderança do caso. Estabeleceu uma linha de recompensas. Até 2015, 90 pistas haviam sido relatadas dessa maneira. Nesse ponto, quando as buscas oficiais foram retomadas, a área de interesse já havia se mudado para Mud Creek, um afluente daquele rio que a gente falou, Yellow Medicine, ao norte e noroeste de Porter. Eventualmente, os cães indicaram campos agrícolas ao norte de Porter. Então temos uma enorme quantidade de perfume aqui, disse o detetive Hasse, apontando para um mapa. Mais perfume do que eu já vi em qualquer outra busca. Estamos realmente confiantes de que ele está em algum lugar nessa bacia hidrográfica. Nós apenas não conseguimos entender esse ponto final. Os campos agrícolas onde Hasse acreditava que Brandon estaria estavam na Estrada 68, aquela estrada que a gente comentou, entre as cidades de Canby e Porter, a 10 quilômetros de onde seu carro foi encontrado. Naquela noite estava muito úmido e frio, e na verdade o Brandon caminhava na direção oposta de sua casa e onde seus pais o procuravam. Quer dizer, além de tudo, a hora que o Brandon saiu do carro, ele não caminhou em direção a Marshall, ele caminhou exatamente na direção oposta. Mas acredito que todas as nossas pistas físicas provavelmente estão localizadas em um raio de 50 metros, disse o Haas. Enquanto encontrarmos uma pista, resolveremos a questão. Existem 206 ossos no corpo humano, precisamos apenas de um. A mãe, Annette, descreve como é ter um ente querido desaparecido. Quando você perde alguém, mas não tem respostas, não há como saber onde eles estão ou o que aconteceu com eles. Seu cérebro está em estado de constante tentar descobrir, mas você não tem algo para continuar. Está procurando por respostas. Está procurando por onde, quem, o que, quando, por quê, e você não consegue encontrar essas respostas. O detetive Hasse disse, o gerenciamento de buscas é um trabalho realmente alucinante. E quando alguém se esforça tanto, você sabe que a família colocou suas esperanças em seus ombros. Isso chega a ser um fardo bastante difícil. Eu disse à família desde o início que continuaremos pesquisando enquanto tivermos pistas para acompanhar. Foi o começo do que Haas chamou da pesquisa mais bem documentada e detalhada já realizada. Haas apontou para um mapa mostrando onde o carro de Brandon foi encontrado e disse que ele estava na fronteira entre os condados de Lincoln, Yellow Medicine e Lyon, mas nenhum telefone foi localizado. Então não apenas o corpo do Brandon jamais foi localizado, como nem o seu telefone celular também foi. Várias agências estiveram lá em maio de 2008 procurando Brandon. Hasse trouxe adestradores de cães especializados com cães de caça. Dias de procura se transformaram em semanas.
depois em meses e depois em anos. A área de pesquisa é sempre maior do que você imagina, disse Haas. Desde 2008, Haas e outros voluntários passaram dezenas de milhares de horas caminhando milhares de quilômetros através de campos agrícolas, valas e rios, totalizando uma área de 320 quilômetros quadrados. Eles realizaram 1.900 missões K9, que é aquela missão com cães farejadores, usando 45 cães altamente treinados, liderados por 35 tratadores de 9 estados. Eles usaram a tecnologia GPS, colocaram um GPS em cada tratador e em cada cão, o que passou a fornecer grandes detalhes de onde os cães e as pessoas já haviam procurado. Eles dividiram a área de pesquisa em segmentos menores e mantiveram registros meticulosos. Acredito que ele caiu, se molhou e o telefone celular morreu, disse Haas. Lembrando que naquela época não existiam telefones celulares à prova d'água, como existem hoje. Acho que ele continuou andando, estava muito frio. A temperatura naquela madrugada chegou a 4 graus Celsius. Um crime não foi descartado, mas também foi proposto, e isso é o que foi mais aceito, que ele poderia ter acidentalmente caído no rio Yellow Medicine, perto de onde seu carro foi encontrado, e se afogado. O que depõe contra isso é que extensas pesquisas, extensas buscas nunca encontraram o corpo. Tá? Houve buscas de terra com cães, que continuaram na área por muitos anos, e as pesquisas pela água, que nunca levaram a nada. No aniversário de 10 anos do desaparecimento de Brandon, o xerife de Yellow Medicine, Bill Flatted, disse ao The Marshall Independent: "É uma área enorme. Se você pegar a área imediata onde estava o carro e o período em que ele estava falando ao telefone com os pais, que vamos lembrar que foi 47 minutos, quem sabe em que direção ele foi e até onde ele viajou." Bom, depois disso começaram a surgir as teorias do que teria acontecido com o Brandon. A teoria mais predominante é que ele deve ter caído em um rio ou um riacho, possivelmente o Yellow Medicine, que tem 3 metros de profundidade na média, mas que no seu ponto mais profundo chega a 5 metros. E esse rio estaria correndo incrivelmente rápido na época em que o Brandon desapareceu. O problema com essa teoria, no entanto, é que deveria haver algum traço se ele tivesse caído. E até agora nada foi encontrado em nenhum ponto do rio. Outra questão interessante é que a maioria dos cães farejadores parou na beira do rio, só que um deles atravessou para o outro lado, ao longo da margem do rio, para outra estrada de cascalho, onde continuou em direção ao norte, para a linha de Yellow Medicine County, e terminou por ali. Ou seja, há uma possibilidade de que ele tenha atravessado o rio, saído do outro lado e continuado sua trilha. A mãe Annette disse à CNN: "Não há realmente nada que indique que ele está no rio." Brian Swanson, que é o pai dele, também lembra que, apesar do álcool que seu filho tinha consumido no início da noite, ele não parecia desorientado ou confuso durante as conversas telefônicas. As autoridades receberam centenas de dicas sobre Brandon, mas nenhuma levou a encontrar o rapaz. A última investigação oficial foi realizada em outubro de 2011, e fotos com progressão de idade também foram distribuídas na esperança de que alguém o reconheça. Se o Swanson ainda estiver vivo, o que eu considero muito pouco provável, há outras possibilidades, embora elas pareçam remotas. Ele poderia ter desaparecido intencionalmente, mas a família do Brandon rechaça veementemente essa hipótese. O xerife Vizek disse que não poderia descartar um crime, mesmo que não houvesse evidências. Ele disse: "Alguém poderia estar nas sombras e eles o pegaram assim." Isso foi só uma especulação e, obviamente, se tratou de um crime, foi um crime de conveniência. Ninguém poderia saber que o Brandon estaria ali naquele momento. Outras teorias também foram consideradas, incluindo a ideia de que Brandon poderia ter se escondido em uma estrutura abandonada para escapar do frio. Vamos lembrar que chegou a 4 graus naquela madrugada. E depois sucumbido à hipotermia. Ou que ele foi atacado por um animal e levado embora. Mas, de novo, a falta de evidências faz com que essas teorias se enfraqueçam demais.
Se, por exemplo, ele se escondesse em uma estrutura, então provavelmente o corpo dele já teria sido encontrado. O ataque de um animal também deixa rastros, deixa algum tipo de marca, vai deixar um rastro de sangue, vai deixar restos de roupa pelo caminho. A gente já discutiu essa questão quando a gente falou do caso Marco Aurélio, que foi o caso passado. Outras teorias dizem que ele poderia ter sido atropelado por um carro ou que ele foi apanhado por um motorista para uma carona. Esse motorista estaria aparentemente bem intencionado, mas as coisas acabaram mal. Mais falhas, porém, surgem. Se ele fosse pego por alguém, por que ele diria aquele oh shit e desligaria o telefone? Ele diria ao pai dele que ele estava entrando ou num caminhão, ou num carro, ou alguma coisa assim, que estaria pegando uma carona. Por que ele xingaria se ele estivesse pegando uma carona, que ele acreditava que estaria levando ele para casa? Esse assunto da ligação é um assunto bastante importante, porque a gente sempre fica na dúvida se a ligação foi desligada, se acabou a bateria, se o celular caiu da água, o que de fato aconteceu. É estranho se ele se meteu em algum problema, em alguma encrenca, que ele tenha simplesmente desligado o celular. O mais provável é que se ouvisse ao fundo um som, como uma luta ou alguma coisa nesse sentido. O que parece é que ele desligou propositalmente o telefone. Por que parece isso? Porque o pai dele voltou a ligar para ele e o telefone tocou e ele não atendeu. O que leva a crer que a bateria simplesmente não morreu. Outra teoria é que o Brandon, assim que ele saiu da festa, ele foi seguido por alguém mal intencionado, que o assaltou, sequestrou, matou, a gente não sabe, e que teria abandonado o carro dele naquele ponto em que foi encontrado. Essa é uma outra teoria que também nunca foi confirmada e também é muito estranho, porque o Brandon fez a ligação informando onde ele estava. Ele poderia estar em outro ponto, mas aí o suposto bandido teria que levar o carro para uma outra vala e fingir que tudo aconteceu ali. Enfim, são todas especulações. O que a gente sabe até agora é que um homem de 19 anos parece ter literalmente desaparecido sem deixar rastro. O que significa aquele oh shit ou merda que ele falou naquele momento? Ele caiu numa vala? Ele caiu no rio? São perguntas para as quais a gente não sabe, não tem resposta. Uma coisa interessante é que a mãe dele, a Annette, se mantém muito esperançosa sobre os rumos da investigação. Mas a família parece que está emocionalmente esgotada depois de tantos anos, mais de uma década de buscas infrutíferas. Então a polícia ainda mantém a família informada, mas a Annette e os familiares já não são mais tão ativos na busca como já foram um dia. Inclusive a Annette, ela costuma ir para Waseca, uma cidade em Minnesota, onde mora a irmã do Brandon, que é essa menina loira que vocês veem na foto, justamente para passar um tempo com a filha, com o marido dela e com o filho dela. Então esses momentos que ela passa com o neto são momentos que ela usa para esfriar a cabeça e tentar esquecer um pouco do que aconteceu com o Brandon. Nenhum dia se passa, no entanto, ela diz, em que ela não pense no filho desaparecido. Foi uma longa jornada aprendendo a existir naquela área cinzenta, incontrolável, diz ela. A Annette ainda se pergunta o que aconteceu na noite em que seu filho desapareceu. Há algo muito errado sobre não conhecer um desfecho, diz ela. A única coisa que procuramos como seres humanos são respostas definitivas para poder entender as coisas. Isso é algo que não temos. Segundo as estatísticas oficiais, apenas nos Estados Unidos, 2.300 pessoas desaparecem todos os dias. Cerca de 91% de todos os casos são encerrados em 48 horas. Inclusive se fala muito por aí que as primeiras 48 horas de um desaparecimento são primordiais para encontrar a pessoa. Isso é estatisticamente embasado. Além disso, 99% dos casos são resolvidos completamente em um ano. É claro que isso deixa 1% dos casos que não foram resolvidos. O caso de Brandon Swanson é um deles. É uma pessoa que desapareceu há muitos anos, em circunstâncias absolutamente misteriosas, com o carro entalado numa vala, não se sabe se ele caiu no rio, se ele seguiu para outro caminho. A última informação que se tem dele é um palavrão que ele falou ao celular
47 minutos depois de estar falando com o pai. E, na minha opinião, é mais um caso para o qual dificilmente a gente vai ter uma solução, exceto se acharem uma ossada ou algum sinal dele na região ou em qualquer outro lugar. Então, gente, esse foi o caso de hoje, um caso muito misterioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.